Sua jornada de fé acaba de começar. Um novo caminho está sendo aberto para você. Cada passo, uma oportunidade de crescimento e descoberta na palavra. Seja bem-vindo ao Connect INIC. Aqui te conectamos em Jesus, na palavra e na INIC. Olá, seja bem-vindo à quarta aula do curso Primeiros Passos. Nessa aula nós vamos fechar ou encerrar um ciclo aqui de aprendizagem que vocês iniciaram e nós estamos juntos aqui para entender um pouquinho mais do que é a vida cristã. Você talvez já tenha se batizado ou você começou a vir à igreja e talvez aquele receio de, e agora? Eu sou crente, sou evangélico, como que é esses passos para essa vida, para essa jornada com o Senhor? A vida cristã é muito mais do que um rótulo, do que um título, que muitas vezes as pessoas acreditam que seja. Hoje eu dizer eu sou evangélico, eu sou cristão, pode parecer ou ter algum tipo de título, mas a vida cristã ela é recheada, ou a essência dela é da prática, da vivência, de tudo aquilo que nós falamos até agora, de você orar, de você ler a palavra, de você jejuar, e não somente isso, de você viver essa autenticidade daquilo que está escrito na palavra de Deus e ter essa prática. Em 2 Coríntios 5,17 diz, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, nova criatura. Ou seja, quando você decidiu descer as águas do batismo, quando você entregou o seu coração verdadeiramente, entregando ao seu ser, que Jesus Cristo é o Salvador da tua vida, você se passa a ser uma nova criatura. Então, uma nova vida Deus te deu, uma nova história Ele está escrevendo na sua vida, e é aí que é a sua vida cristã. E é aí que é essa mudança de rota, vamos dizer assim, daquilo que você fazia, você deixa de fazer, daquilo que você praticava, da sua forma de viver, vai sendo mudada dia após dia. É um processo. Muitas das vezes você precisa fazer escolhas que precisam ser radicais. Mas muitas dessas escolhas, o próprio Espírito Santo vai forjar o seu coração para que essa mudança seja de uma forma natural, de uma forma simples. O que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes, coisas que nós fazemos nos afasta de Deus. E isso é o chamado pecado. O pecado é tudo aquilo que nos distancia da presença de Deus. E eu tenho certeza que você, vendo essas aulas, você quer buscar essa presença de Deus. E quanto mais nós buscamos a presença de Deus, essas coisas que nos afastam acabam sendo desprezado na nossa vida, na história. Então a gente acaba deixando de fazer de uma forma natural. Então as coisas antigas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, então aquilo que ficou para trás. Os pecados, a sua vida, a sua rotina, a forma que você vivia ou a forma que você buscava Deus, seja através de outra religião. Mas se Deus te trouxe aqui, se você entregou a sua vida, é que essa nova história, que tudo se fez novo. Então todo o seu passado fica para trás para aquilo que Deus tem para nova a sua vida. A vida cristã não é uma religião. Nós sempre dizemos que a religião é que afasta as pessoas de Deus. Mas como assim, Felipe? Quando a gente trata uma religião como um rito, como algo automático, como alguma coisa sem raciocínio, sem um entendimento, isso nos afasta porque vira somente um costume. E não é isso que nós queremos proporcionar a vocês, a esse entendimento. Nós queremos que vocês entendam que a vida cristã é um relacionamento com Deus. Desde a primeira aula, quando a gente introduziu com a questão da oração. Quando você conversa e você atinge esse relacionamento com Deus, a sua vida é transformada, mas através de um relacionamento com Deus, com o Pai, que está pronto a te abençoar, está pronto a te conduzir para essa nova história. Então, ser cristão é viver uma comunhão com Deus, dia após dia. Ao acordar, ao deitar, você está com esse Deus, conversando diariamente. Não é sobre regras, mas sobre conhecer Jesus. Como nós falamos na segunda aula sobre a leitura da palavra, e quando a gente conhecemos mais sobre Jesus,
essa vida, nossa vida é transformada. Porque ele nos leva à verdade, né? Ele mesmo diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai até Deus senão através dele. E quando a gente entende isso, que o único caminho é só através de Jesus, essa transformação, esse entendimento de nos relacionarmos com Deus fica muito mais fácil. Então não é uma vida de regra que vai te dizer não faça isso, não faça aquilo outro, senão você não vai ter, né, comunhão com Deus. É claro que práticas da sua vida, que coisas que desagradam o coração de Deus, vai te distanciar sim. Porque a luz não habita com as trevas. Então assim, se você está numa escuridão, tomando decisões na sua vida que te afasta de Deus, ele não vai, né, ser luz ali. Então você precisa se distanciar disso. Mas Felipe, o que isso quer dizer? Que alguma prática, alguma coisa é errado? Sim. E quem vai te conduzir isso? O próprio Espírito Santo de Deus. Eu convido você a ler Gálatas, em que ali você vai ter entendimento de coisas que são prazeres da carne, coisa que a sua carne te leve à morte. Seja ela a perversidade, seja ela o consumo de bebidas alcoólicas, de consultar bruxaria, feitiçaria, de brigas, de tudo que é ruim, você vai ver nesse texto que nós podemos ler juntos. Te convido a abrir o livro, ou a carta de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19, que diz que são as obras da carne. O que seria isso? Acompanhe comigo. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui está uma série de exemplos de coisas de que desagradam o coração de Deus e que claramente diz que nós não herdaremos o reino de Deus se nós vivemos em prática disso, se nós continuarmos praticando isso. Então, quando a gente diz que a vida cristã não é sobre regras, mas conhecer sobre Jesus, conhecer a sua palavra e entendermos que isso não vai nos levar a uma morte espiritual, ou nos levarmos a não herdar o reino de Deus, por que nós vamos continuar fazendo essas práticas? Lendo esse texto vai ficar claro o entendimento sobre o fruto do Espírito e as obras da carne. Aqui, na sequência, no 22, vai dizer que o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. Ou seja, há uma lei daquilo que você permanecer com as obras da carne, você não vai herdar o reino de Deus. E você permanecer, né, em busca e viver com o fruto do Espírito Santo, isso não há lei, não há um julgamento sobre isso. Pelo contrário, você vai viver uma nova vida, uma experiência com Deus em combater todas essas obras da carne. Em João 17,3 diz: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Crer que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador é o que vai a cada dia transformar a nossa vida para que essa vida cristã, chamada, né, a vida cristã, vai fazer o sentido e o propósito por qual nós vivemos. Uma nova identidade nós adquirimos em Cristo. Essa natureza é esse propósito, em fazer Jesus conhecido. Porque eu tenho certeza que antes, né, de Jesus, ou antes de você conhecer a Jesus, talvez você vivia uma vida angustiada, uma vida sem sentido, sem propósito. E quando você entende o favor imerecido de Deus através do sacrifício de Jesus, essa nova natureza, esse propósito de vida toma o seu coração de uma forma tão poderosa que você não vê outra forma em não falar desse amor, em não falar daquilo que Ele fez na sua vida. Nós vivemos com Cristo e para Cristo. Então, tudo que fazemos, a nossa família, o nosso trabalho, a nossa vida, dia a dia, nós vivemos para Ele, em louvor, em agradecimento de tudo que Ele fez por nós e para isso que nós vivemos, para que outras pessoas conheçam o amor
dele, através de nós. Em outro texto, aqui em Gálatas mesmo, mas no capítulo 2, versículo 20, diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, por isso que nós somos chamados de cristão, porque nós somos uma cópia, nós somos uma imitação. A ideia é que a gente reproduza todos os passos de Jesus, tudo que ele fez através dos exemplos que foram citados aqui nas outras aulas, da oração, do jejum, né, de tudo que ele fez, nós reproduzimos isso de uma forma que nós somos chamados pequenos cristos, né, o cristão. Então nós copiamos, né, os passos dele, né, quando ele diz para a gente perdoar aqueles não, servir aqueles que estão à nossa volta, né? Ele, Jesus, sendo o mestre, ele poderia, né, ficar em destaque ali, mas pelo contrário, ele lavou os pés dos seus discípulos em amor, em serviço, e mostrando que aqueles que fizessem aquilo ia ter uma felicidade, ia ter uma alegria plena quando a gente serve o outro. Então por isso que nós somos chamados cristãos, porque nós copiamos os ensinamentos e tudo aquilo que Jesus fez aqui nessa terra. Em 2 Coríntios 5:20 diz: portanto, somos embaixadores de Cristo, reconciliem-se com Deus. Embaixadores de Cristo é aquele que traz a mensagem, aquele que leva a pessoa de Cristo conhecida a outras pessoas. Então, quando nós representamos numa mensagem, seja nas nossas atitudes, seja no nosso testemunho de vida, porque muitas das vezes você não precisa sair pregando, porque talvez você ainda não tenha esse conhecimento. E está tudo certo, mas a sua mudança, o seu testemunho, a quem as pessoas falavam, via quem você era antes de Jesus e quem as pessoas veem agora depois de Jesus, percebam essa diferença. E vou te dizer, precisa notar essa diferença, porque se não notar, alguma coisa está errada. Porque quando Jesus entra, quando o Espírito Santo invade o nosso coração, mudanças acontecem na nossa vida. A nossa forma de falar muda, a nossa forma de lidar com as situações mudam e as pessoas percebem isso. Isso é o maior testemunho. Eu digo sempre que esse é o maior milagre de que Jesus pode fazer na nossa história. Então ele continua fazendo milagre todo santo dia. Todo santo dia uma pessoa se converte ao Senhor. Todo santo dia uma pessoa sente esse amor e vive essa nova vida com Deus. E quais são as características dessa vida cristã? Uma vida de fé, né? Crer naquilo que a gente não vê, mas tem a convicção de que Deus está movendo a favor dos teus filhos, da sua criação. Então, quando a gente vive uma vida com fé, a gente demonstra essa vida cristã. Acreditar que tudo Deus pode. Uma vida de santidade. Então, praticando esses passos que nós dividimos aqui nessas aulas, isso com certeza vai trazer mudanças na sua vida, em que o teu espírito, a tua alma vai ser santificada. O que é isso? Você não vai ter mais prazeres por coisas que desagradam ao coração de Deus. A sua forma de pensar, o seu linguajar, a sua vida vai ser transformada de forma que você vai vivendo uma vida de santidade, né? Dizendo não para o pecado, dizendo não para as propostas do mundo, de uma forma muito segura, de uma forma muito convincente, porque você vai estar tão cheio da presença de Deus, de que você dizer não, né, às propostas desse mundo vai se tornar algo muito fácil. Uma vida de amor, né, uma vida cristã é uma doação. Nós vivemos, né, assim como Jesus pede para que a gente ame, né, o nosso próximo como nós mesmos, é uma vida de doação. Então, primeiro vem o próximo, quando a gente se entrega ou entrega em doação, em estender uma mão, em ajudar, e não às vezes somente com recursos, não, mas em doar tempo, em doar oração, em doar tempo de cuidado, ouvir a pessoa, ser amigo de alguém, isso é um ato de amor também. E claro, abençoar uma pessoa, estender a mão numa necessidade financeira, isso é uma prática da vida cristã e que nós somos tremendamente abençoados, santificados quando a gente cumpre essa ordenança, esse chamado em amar o nosso próximo, cuidando ele de todos os aspectos da vida. E a vida em comunidade, que é o nosso maior propósito aqui, fazer você conectar a nossa comunidade.
né, conectar a ENIC. Nós estamos aqui, né, não somente produzindo um conteúdo, uma aula para que você somente enriqueça de conhecimento, mas para que você entenda que nós estamos preocupados com a sua vida. Nós queremos que essa mudança, que esses ensinamentos alcancem o seu coração. Né? Estar aqui nos cultos, em todas as atividades, em tudo que a igreja promove para dar esse embasamento, dar essas oportunidades para que você se aproxime cada vez mais de Deus. Isso é esse é o nosso compromisso, de fazer você participar da comunidade, né? Viver essa vida em comunhão com os irmãos, essa busca por Deus em união. A vida cristã, ela é recheada de lutas e promessas. Então não caia no conto de que depois que você aceitar a Jesus ou que você viver essa prática da vida cristã, você vai viver num mar de rosas. Muito pelo contrário, a vida cristã não é perfeita, mas ela é cheia de paz e propósito. Jesus venceu o mundo e está conosco. Ele disse que nós teríamos aflições. O que é aflições? Dificuldades, tristezas, angústias, em todas as dificuldades que a humanidade possa passar. Mas ele venceu o mundo, ou seja, para vencer o mundo, para que a gente tivesse acesso a uma paz, né, tivesse acesso a um Deus que em todas as dificuldades ele vai superabundar nossa vida, nossa história. Então, muito pelo contrário, né, quando a gente busca cada vez mais a Deus, a gente vai estar conectado ao Senhor, né, as lutas, as dificuldades, de forma assim a aprender, porque Deus quer forjar o nosso coração. Em cada luta, em cada dificuldade, quando a gente passa diante de Deus, Ele vai nos ensinar a vencer aquelas batalhas e crescer. O que Ele quer é que a gente cresça e se fortifique nele. E em cada luta, em cada momento da nossa história, a gente vai passar por um processo de aprendizagem, para que quando vier uma nova luta ou quando vier uma nova provação, a gente entenda e cresça na fé. Para encerrarmos, em Romanos 12, de 1 a 2 diz, né, ofereça os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Transforme-se pela renovação da vossa mente, ou seja, que a gente viva essa renovação da nossa mente. Quando nós renovamos a nossa mente, a nossa vida é transformada. E se a gente quer manter a nossa mente da forma que está, sem abrir espaço para aprendizado, a gente não vai viver uma vida transformada. Então, renovar a nossa mente, a gente vai experimentar dessa vida transformada. E oferecer os nossos corpos, né, vivo como um sacrifício, ou seja, nosso corpo, a nossa alma, a nossa devoção, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso cantar, o nosso louvar, é o nosso sacrifício vivo de adoração a Deus. Quando nós entregamos a nossa vida, o nosso coração em louvor, em adoração. Porque é para isso que nós somos criados, para adorar a Deus, reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Pai, que Ele tem a nossa vida em nossas mãos, e a gratidão, porque sem o sacrifício de Jesus, talvez a gente não estaria aqui, você não estaria aí assistindo essa aula, ou o fim da nossa história seria muito triste em viver numa vida, né, num inferno. Mas Deus tem um céu, tem uma eternidade, tem algo novo, tem uma promessa de vida eterna, e é por isso que nós cremos, e por isso que você está aqui, para essa nova vida cristã, em crer que Deus tem algo maravilhoso para a sua vida aqui nessa terra, mas não só isso, quer te proporcionar uma eternidade junto com o Pai. Nós esperamos muito mesmo que esse conteúdo, que essas 4 aulas tenham transformado o seu coração, tenha te dado alguns inputs, tenha te dado algumas ferramentas ou formas de você começar essa vida cristã. Mas não se sinta só. Eu quero te fazer um convite. A igreja tem grupos de comunhão, grupos de crescimento, esses grupos em qual nós nos reunimos nas casas para que você precisa se achegar a uma família, a amigos, ou pessoas que você possam discutir a palavra de Deus, que você possa aprender mais. Então você não tem, é muito difícil você seguir essa vida cristã, essa jornada sozinho. Então por isso que nós nos reunimos nas casas para você ter esse tempo de aprendizagem. Então procure saber
a um lugar mais perto da sua casa, da onde você mora, do seu bairro, para que você possa fazer parte deste grupo e crescer como igreja. Para que tudo isso que a gente aprendeu aqui se faça verdade e tenha um efeito poderoso na sua vida, na sua história. Estes são os primeiros passos de uma grande jornada para a sua vida. Que Deus te abençoe grandemente e que você possa desfrutar de um tempo maravilhoso na presença de Deus. Deus te abençoe.